Pop vai abordar o controle financeiro dos famosos mirins. Recentemente a gente sabe que está rolando aí o caso da Larissa Manoela, que ganhou repercussão na mídia. E ela não é a única a passar por isso, né? Muitas outras crianças tiveram dificuldades em suas carreiras por conta do controle excessivo dos pais ou da falta de oportunidade na área. Roda aí o programaço de hoje. Bom, e para a gente falar desse assunto, eu vou apresentar os meus convidados hoje. Primeiro eu vou falar com o Aaron, que está aqui do meu lado. Vou fazer diferente hoje. Tudo bem, querido? Eu sempre começo por aqui, mas hoje... Tô aqui do seu ladinho. Estamos aqui junto na cor, é isso? Daqui juntinho na cor, um do lado do outro, para falar desse tema que tá bombando no país, né? Então, você vai me ajudar nessa situação de entender o que está acontecendo com a nossa querida Larissa Manoela. Uma novela, né, Lu? Gente, eu fiquei alguns dias fora, voltei, aí isso tudo aconteceu, né? Tá mais falado do que novela das 9, do que aquele último assunto que foi muito falado, que era do submarino lá. Sim. O assunto da Larissa já dominou agora. Quer apostar que a próxima novela vai falar justamente de matriz mirim, que o pai e a mãe... Eu acho que você tem toda a razão. Você vai ver. Vamos ver. Bom, eu vou falar boa noite também para Cláudia. Cláudia Baronesa, tudo bem? Boa noite, Lu. Tudo bem, obrigada. Muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês. E o seu filho tá bem? Tá tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Lindão, bonzinho? Tá bonzinho. Muito bem. Vamos falar boa noite para o Jonathan Costa. Tudo bem, Jonathan? Boa noite, Lu. Boa noite, galera de casa. Tudo certo. E você trabalhava novinho também, então a gente vai falar sobre isso. Temos essa história. Ainda tá novinho? Tô novinho ainda. Fiz 30 sexta-feira agora. Fiz 30, cheguei nos meus 30, tá vendo? Gente, para. Sério? Com cara de 20. Muito bem. A gente vai falar com você disso daqui a pouquinho. E agora a gente vai falar com a Júlia, né? Sim, isso mesmo. Júlia Garcia, ex-Chiquitita. Sim, Chiquitita. Oi. Oi, galera de casa. Tudo bem? Tudo ótimo com você. Bom, aqui todo mundo entende dessa história de pais na coxia, pais, porque, né, no caso, já teve pai, filha. Então, sim. Realmente tá uma confusão essa história da Larissa Manoela. Eu nem entendi porque que isso veio assim à tona, né? Porque falam sobre isso, mas ok. Larissa Manoela expôs recentemente tudo que ela passou e o que levou a terminar essa sociedade com os pais. Aaron, me ajuda com isso. Ajudo. O caso da Larissa, eu queria entender qual foi a primeira coisa que aconteceu. Bom, a primeira coisa que aconteceu, Lu, na verdade, foi recente, foi uma entrevista a um podcast da Larissa e do namorado, do noivo, na verdade, o André. Nesse podcast, eles fizeram algumas indiretas, falaram que a Larissa ela se sentia impotente, não citaram a mãe da Larissa diretamente. Depois disso, aí a história começou a ganhar forma. E todos os dias foi virando uma novela da vida real. Aí teve a história da divulgação que a Larissa começou a questionar o fato de como os pais estavam cuidando do dinheiro que ela acumulou ao longo da vida. E depois, aí foi o ápice, Lu, foi quando o Fantástico resolveu fazer uma matéria, uma entrevista com a Larissa Manoela. E aí, nesta matéria, a Larissa Manoela assumiu o rompimento familiar, assumiu que ela estava abrindo mão de um suposto patrimônio de 18 milhões de reais, que depois ficou provado, né? Todo mundo questionou esse valor, Lu. Nossa, uma menina trabalhou tanto tempo, 18 milhões é muita grana, gente. É muito dinheiro. Mas esperavam que ela tivesse mais. Esses 18 milhões eram imóveis. Tudo isso ela abriu mão, deixou para os pais, contou no Fantástico, para que ela pudesse cuidar da própria carreira. Mas não tinha também uma história que ela estava na praia e não tinha dinheiro para comprar um milho, não sei, será que é verdade? Isso foi o que bombou, que virou meme, inclusive, sabe que a Larissa, ela deu, assim, ela fez com que todo mundo pudesse opinar na vida dela a partir do momento que ela contou a história e expôs a mãe também, né? Isso. Então, quando essa história do milho foi exibida no Fantástico, mostrando que ela não tinha dinheiro suficiente nem para comprar um milho na praia. Quantos anos ela tinha, será? Olha, ela devia ter 18 anos, já devia ser maior de idade. E essa é a grande questão. Entendi. Como uma menina maior de idade, não tem controle do próprio dinheiro e clareza de quanto que ela acumulou. Então, isso virou uma novela, todo mundo virou o tribunal da internet. Nossa, uma loucura isso. E neste momento, a mãe de Larissa Manoela está sendo julgada em céu aberto, a céu aberto. Os pais dizem que estão fazendo isso para proteger. Ela começou a trabalhar com quantos anos? Alguém sabe? Ela começou a trabalhar com 4 anos, né, Júlia? Então, assim, dos 4 vai aos 15, realmente a criança não tem noção. Os pais da Larissa justificam o tempo inteiro que eles quiseram cuidar do patrimônio e uma frase que eu guardei muito, que é blindar de terceiros. O que a gente sabe é que a Larissa fez questão de dizer que o noivo dela não é o responsável por esse rompimento. Mas a gente sabe nas entrelinhas, no que está rolando, que após esse noivado,
a cabeça da Larissa começou a mudar um pouco, ela começou a ter uma clareza diferente. Sim. E aí é isso que a mãe não concorda Ela também. tá com quantos anos? A Larissa tem 22 anos de idade. Bom, então, no caso do MC Gui, ele também começou a trabalhar muito novo. Quantos anos? Sim, começou com 12 anos. E você tinha o controle da vida financeira dele? Sempre, eu e o pai sempre cuidou de tudo. Inclusive, ele começou a ser responsável pelas contas dele faz uns 2 anos, que ele quis. Ele tá com quantos anos? 25. Tá, mas aí, por exemplo, vocês prestavam conta para ele? Quando ele era muito jovem, ele nunca perguntou, até porque, assim, Lu, a gente veio de uma família muito humilde. Quando a gente começou com a carreira dele, nós não éramos empresários, era somente pai e mãe. Sim. Então, a gente seguia o Gui junto nos shows e tudo mais, e a gente vivia do dinheiro dele junto com ele. Então, aquilo, o que ele ia ganhando, a gente ia usufruindo para o nosso dia a dia, Sim. morar bem, E abertamente, para ele era comer uma bem coisa que todo mundo sempre. sabia. Todo mundo sabia. Ele nunca discordou de nada. Quando as coisas foram melhorando, que a gente começou a ver dinheiro, né? E a gente começou a guardar dinheiro para ele, né? Certo. Fazer uma poupança. Para ele? Sim. Quando ele queria comprar alguma coisa, a gente nunca impediu de comprar nada. Quando ele pôde comprar o primeiro carro dele, ele quis comprar o gosto dele, ele escolheu. Claro, o dinheiro era dele, mesmo não podendo dirigir, a gente colocava um motorista. E ele tinha tudo que ele queria. Então, era muito claro, tanto que você falou Sempre. isso abertamente. Vocês viviam do dinheiro dele porque era uma coisa meio que era o que Sim. tinha para o Sim, momento. é o que tinha. E vocês abriram também mão de outras coisas para cuidar do dinheiro dele e para seguir o Sim, eu MC fechei Gui. uma empresa que eu tinha, que a gente já ganhava dinheiro, eu fechei para viver a carreira dele, né? Então, a partir dali, eu comecei a viver com o dinheiro dele. Sim, e ele sabe. Sim, ele sabe. Através dele, eu consegui empresariar outros artistas, graças a Deus. E aí ele começou a caminhar sozinho com o dinheirinho dele guardado. Hoje ele tem um patrimônio, tudo que é nosso é dele. Nós temos comércio onde ele sempre vai ser nosso sócio. E... Em algum momento você se sentiu, vamos dizer assim, julgada? E você tinha muito essa atenção com você mesmo? Eu também, assim, os meus filhos eu nunca precisei intervir em nada, mas é uma linha meio tênue, né? Você talvez tem que, não sei como é que faz, conversa com a criança, fala como é que você gostaria desse dinheiro. Existe esse, assim, é uma coisa comum, não? Falar, quando tem 12 anos não, mas quando tem 16, já tem essa conversa. O da Larissa, talvez. ela começou a questionar a Lu aos 16 para cima. Porque com 16... Eu não sei se foi o mesmo caso com você do Gui, né? Não, o Gui nunca perguntou para mim, mãe, quanto eu tenho de dinheiro guardado, mãe, o que eu tenho. Ele nunca perguntou. Mas você falava para ele? Não precisava, eu não falava, porque o Gui começou muito jovem, andava com pessoas mais velhas. Eu tinha medo desse contato, de repente atrapalhar, né? Ele falar para as pessoas. Então, Sim. assim, mas sempre foi tudo muito aberto. Muito claro. Sempre, muito claro, tudo. Você sempre trabalhou desde criança também. Como é que era com o seu dinheiro? Então, com os meus pais é o seguinte, eu já cheguei, meus pais tinham empresa já estabilizada, a Furacão 2000 já era uma realidade, já. Super famoso E aí mesmo. eu comecei a cantar, eu já tinha, nunca, graças a Deus, me faltou nada em casa, sempre estudei em boas escolas, tanto que para eu começar a cantar sempre foi uma diversão. Eu nunca tive como trabalho, aquela coisa de obrigação, mas acabou se tornando ao longo do tempo. Mas, por exemplo, para eu ir para o estúdio, minha mãe falava notas altas. Se tiver uma nota baixa, não tem desenrolo. Você já era, você perdeu seu privilégio, porque aqui o foco é você terminar seus estudos. Então eu tinha algumas regras a serem cumpridas dentro da minha casa, tanto que meu pai e minha mãe estabeleciam para eu poder escolher, quero ir no programa de TV, pai, quero acompanhar o programa da Furacão hoje. Vamos ver as notas. Aí era isso, aí começava. A curiosidade vem realmente depois dos 16 anos, quando você começa a querer comprar coisas. E não só comprar coisas, você começa a ter acesso a um pouco mais do mundo, digamos assim. Um amigo começa a empreender de um lado, outro começa a empreender de outro, e você começa, oxe, eu poderia empreender também, poderia participar também. E aos 18 anos, quando eu rompi, eu fui chamar meus pais para perguntar até de uma certa forma, porque era isso, era a minha independência. Eu quis ser independente. Então eu chamei eles para perguntar como funcionava, o que aconteceu, o que gerou. E aí a gente
teve uma conversa super franca, me explicaram, ó, você com 7 anos foi proibido de cantar, não deu tempo de fazer show, a sua música rolava, mas muita coisa não acontecia, porque hoje o funk, ele é bem mais aceito do que há anos atrás. Você Sim. foi um dos programas que abriu Sim, porta pro a gente funk, que era uma fazia. coisa muito difícil. Hoje a gente Ainda mais vê... com uma criança, né? Na época que ele era um menino. Eu fui proibido de funk. cantar, porque Aham. a justiça entendeu que eu cantando funk não era bom pra criança, Sim. apesar de eu ter boas notas, porque o Jonathan do esporro na escola era porque eu sempre fui uma criança questionadora, eu sempre fui curioso. Então, eu estava sempre perguntando pro professor aquele porquê que nunca acaba. Sim. Era eu criança. Então, tudo isso foi derivado de uma conversa onde realmente gera um incômodo, porque é pai e mãe, né? Sim. A primeira coisa é aquilo do ser humano, nossa, será que meu filho está achando? Não, é sobre a gente aprender. Sim. Então eu falei, não me leve a mal, eu só quero entender como é feito, E foi de porque boa? a partir de agora eu vou cuidar da minha carreira, eu tenho que entender aonde está partindo o meu show, Sim. o porquê, aonde que vende, aonde não vende, como que é o resultado dessa música, como essa música gera uma receita. Sim. Então houve essa conversa e a gente esclareceu. Mas, ó, eu tenho aqui coloca aqui a notícia que a gente leu, a gente não sabe se procede, mas segura que eu vou dar um recado e eu já volto. O Festival de Prêmios não para de inovar. E nessa temporada eu trouxe os melhores prêmios pensando em você. Uma Ford Ranger, 0 km, a picape que todo mundo quer pode ser sua. Você com um carrão desse novinho na garagem e mais. São chances diárias de ganhar. Drone profissional, iPhone, patinete elétrico, caixa de som JBL, Alexa, smartwatch e muito mais. Tá querendo renovar a sua casa? Tem um monte de vale-compras na Polishop para você aproveitar, gente. Até R$10 mil para gastar como quiser na loja. Tudo isso por uma assinatura de só R$5 por semana. É muito barato. Todo dia a dia de prêmio para o assinante do festival. E quanto mais semanas você assinar, mais chances tem de ganhar. Corre para o festivaldeprêmios.com.br. Aqui todo dia é dia de prêmio. Jonathan Costa decide processar a própria mãe por lucro de rede. Não, essa notícia não procede. Rolou mentira. alguém dos bastidores, como sempre, que às vezes a gente confia uma pessoa A que fica do fofoca. Fala lado, de alguma a fofoca. coisa. que solta uma fofoca, como que a gente estava em questionamento, conversando. Sim. E aí Então eu aumentou quero o deixar negócio. muito claro o quanto eu amo minha mãe, Não não aconteceu amo minha nada. mãe demais. Um beijo, mãe, tá me assistindo essa hora. Esse processo nunca existiu. Sim. Esse processo nunca rolou. Houve uma conversa sim, onde ela Normal. me explicou. Ah, meu filho, ó, você não fez show, você aconteceu isso aqui, o que fez? A gente juntou esse patrimônio, criou Tá esse aqui. negócio aqui. Foi como ela falou, né? Porque a gente começa com a música e a gente vai variando a nossa Sim. renda. A gente vai começando a Claro. entender o que fazer e como no fazer. seu caso, né, Jonathan? No seu caso, você me corrija. Os seus pais, eles tinham uma vida financeira independente. Totalmente. No caso dos pais da Larissa, ela era Luciana, matriz. a mãe também abriu mão da carreira de pedagoga, o pai também tinha uma carreira vendendo imóveis e tal, uma profissão, e os dois abriram mão para cuidar da carreira da filha. É isso que eles como- alegam, muito parecido com a baronesa. Nesse caso, eu e o Rogério paramos tudo para viver o sonho dele, mas eu não era empresária, porque eu não colocava dinheiro, eu tinha um investidor. Então, eu não ganhava como empresária. Eu vivia do dinheiro que o Gui Então, ganhava. você não ganhava um Não tinha 20%, salário. Entendi. Ah, Não então tinha é nada. diferente, né? Então, eu vivia do dinheiro dele. Então, é uma situação interessante. Assim, eu tentei entender como é que acontece isso e em que momento que vamos dizer assim, esse patrimônio passa para a mão da criança ou do... Eu acho que é aquela questão Não, de quando você quanto completa passa e quando passa. com 18 anos, você quer tomar suas próprias decisões, você quer ser independente. A Isso é questão o direito é- de qualquer pessoa. Tem muito a E ver aí- também... Perdão. É aquela coisa de pai e mãe, né? Que é pai e mãe que mistura para empresários. Sim, então, mas vamos dizer que os pais realmente parassem de fazer o que estão fazendo para cuidar. Também é trabalho. Ele tem o direito dele. Foi Eles o que a têm Larissa direito a- fez. essa é a ela, grande ela discussão. abriu mão das coisas. Os ela pais da falou. Larissa têm direito a ter um salário. A internet está muito revoltada com as atitudes da mãe da Larissa Manoela, resgatando. Ah, porque Eu acho ela que teve não é uma nem discussão, salário. porque ela quebrou o dente da menina no ano tal. Ninguém está dizendo que a mãe agiu de maneira correta, mas o que a gente está falando é sobre o fato dos pais terem feito um trabalho, é a filha deles, usaram o dinheiro da filha deles porque eles trabalhavam para ela e eles têm direito também a um salário. Agora, o que revoltou foi o fato dela ter dito no Fantástico que abriu mão de todo o patrimônio para não entrar numa discussão. olha, e é eu isso vou- que gerou. Eu vou discordar de você nesse ponto, porque eu vou te falar do ponto empresarial. Se você tem um artista e esse artista rompe com você, você vai fazer as contas junto com esse artista. Do que você investiu, você vai fazer o balanço do que sobrou ali. A partir daquele momento, se existe uma multa contratual, é paga essa multa contratual e acaba o vínculo. A gente tem que estabelecer essa primeira relação, que é a relação dos É o empresários, PJ. que por uma mais... coisa é PJ, outra coisa é pessoa eu física. concordo com você, Exatamente. mas aí a questão dos aquela pais, questão, entendeu? aquela do questão de, ó, parentesco. É que ela acho que misturou abriu, tudo. misturou É a questão tudo. O do que está parentesco faltando,
Ali é uma sabedoria em saber diferenciar e não misturar a relação de pai e filha. É isso, ó, filha, fomos até aqui. Eu também, eles fizeram a parte deles, ela abriu mão, ela falou, abriu mão das coisas. São 18 milhões, gente. 18 milhões é um patrimônio bastante considerável. São 18 milhões, sendo esses 18 milhões em 11 imóveis, que a Larissa teria ficado com um imóvel. Eu concordo com você, o que misturou aí é a questão familiar. E aí veio à tona várias questões de uma mãe superprotetora que passou dos limites, segundo o que estão dizendo aí. E aí acho que eclodiu tudo. A Larissa, ela não conseguiu se resolver com essa mãe em 4 paredes como você resolveu com a sua mãe. Porque eu acho que é uma relação que é superproteção para, às vezes, uma relação tóxica, né? A gente não pode, não importa se é filho, se é pai, é mãe. Existe a relação Existe ali um limite do que é certo e o que é errado. Não importa quem você seja. Então, eu acho que a Ali esbarrou sobre essa coisa, assim, de ser uma coisa abusiva. A história do milho era uma coisa que ela não tinha controle do próprio dinheiro. Por mais que ela tivesse um cartão black, mas ela não sabia a senha, ela não podia gastar. Então, por isso que ela vivia pedindo. Mesmo que não ter. Exatamente. A criança, realmente, ela está trabalhando. Apesar de parecer que não, é um trabalho, né? A gente sabe que faz novela, canta. E é natural que ela queira, a criança ou futuro adulto, que queira ver quanto que tem de dinheiro, quais são as possibilidades. Na cabeça ali do caso da Larissa e de tantas outras, isso acontece muito quando atinge a maioridade, quando começa a se relacionar. A Bruna Marquezine é um caso também que foi assim para o Brasil inteiro e as pessoas estavam recapitulando porque ela também teve embates com a mãe dela por questões financeiras e a Bruna, a Luciana, chegou a dizer, olha, eu e minha mãe a gente se feria no sentido das palavras, porque eu não queria fazer determinados trabalhos, eu queria entender sobre o meu dinheiro, hoje as duas estão bem. A Bruna entende que ela precisou amadurecer, sentar com a mãe e conversar. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui, ela arrasou no filme. Você assistiu? Eu achei que ela estava lindíssima, o inglês perfeito. É protagonista, né, no filme, eu achei que ela... Eu achei que a menina estava impecável. Eu também achei, arrasou, Bruna. O inglês dela arrasou, eu falei, nossa. Representou, né? Representou bem. A melhor hora foi quando ela falou português, tá? Puxando pro nosso lado brasileiro. Quando ela falou português, já dando um mini spoiler. Português ela sabe falar, né? Mas foi maravilhoso. Deu uma audiência pra gente, deu um carinho na alma. É mais uma criança que começou na frente de todo mundo, pequenininha. A mãe também abdicou da vida profissional para cuidar. Teve um embate, mas depois resolveram. A questão da Larissa, que todo mundo... resolva também. É isso que eu quero dizer. A questão não é se a mãe tá correta ou não. A questão é que a mãe vai ser sempre a mãe da Larissa. Vão me atacar muito agora, mas, gente, ela vai continuar sendo a mãe. E as pessoas parecem que não querem que ela se resolva, não querem as pazes. É a mãe, gente. Tem que haver uma conversa, um diálogo franco. Eu acho que também tem que soltar um pouco dessa coisa, né? Entender que às vezes acaba sendo... Hoje eu sou pai e eu entendo isso. A gente quer colocar o nosso filho numa redoma, sabe? Se eu pudesse, botava a Maite e o Salvatore e ficava guardadinho, longe de tudo. Eles passam bastante tempo com você. Cara, eu amo meus filhos, assim. Meus filhos são tudo pra mim. É minha fonte de inspiração. Então, a gente acaba um pouco pecando por esse excesso de proteção, mas é importante soltar um pouco, porque meu pai sempre falou uma coisa pra mim que eu levo pros meus filhos. Ele sempre repetiu, Jonathan, eu te crio pro mundo. Vai chegar um momento que eu não vou estar do seu lado. E chega rápido, viu? E chega rápido. Passa rápido. Ali foi a e ali você vai se virar. Mas é difícil. Quando mexe em dinheiro, o negócio acaba ficando muito confuso. Porque essa linha é uma linha, ajuda, quantos por cento, como é que faz? Eu tive a felicidade de ter meu pai sempre muito transparente comigo. Eu sempre tive acesso a tudo que eu sempre quis também, carro, tudo. Pai, hoje eu quero morar sozinho. A primeira vez que eu quis morar sozinho. Aí meu pai, morar sozinho. O ideal é que você comece num flat, porque a gente começa primeiro pequeno pra gente entender. Vai pra um flat que é mais rápido, tem tudo ali embaixo. Então, assim, ele foi me ensinando, foi me ajudando, foi orientando, sabe? No caso ali, Luciana, da Larissa, é bom que o Jonathan tá falando, ali foi muito rápido tudo. Ela sempre foi uma menina prodígio. Quando eu digo isso, é que a gente sempre esteve acostumado a ver a Larissa Manoela falando de uma maneira muito adulta. Quando acontece essa história toda, também tem a ver com o fato de internamente a família não aceitar o noivado. Então, ela sai de casa, ela fica noiva, ela quer entender sobre a vida financeira dela e os pais não apoiam o noivado. E aí virou tudo que virou. E agora a gente está aqui com a Areta Marcos. Tudo bem, Areta? Tudo bem, Luciana. Obrigada pela mais uma vez, muito obrigada. De estar aqui, é verdade. Areta, quando você era criança, você começou a trabalhar com quantos anos? Com 6 anos de idade, eu fiz o primeiro especial infantil. E era um sucesso mesmo. Foi um sucesso, eu ganhei prêmio fora. Foi
realmente maravilhoso. Foi uma oportunidade de ouro na minha vida. Foi a sua mãe que te indicou para aquela oportunidade? Não. Foi o Augusto César Vanucci que levou... Eu participei de um teste com os outros filhos e, mesmo de braço quebrado, eu passei no teste e fiz o especial e fiz 12 especiais na TV Globo. Bom, quem cuidava... Você sabia? Bom, 6 anos é complicado perguntar isso, mas você tinha noção de que você tinha um dinheiro, que ganhava, que... Não, eu não tinha noção, não houve gestão nenhuma do meu patrimônio, eu nunca usufruí disso quando alcancei a maioridade. A minha mãe tinha um patrimônio dela e isso se misturou. Eu sempre tive uma vida boa, estudo, tudo que a minha mãe nos ofereceu, mas quando eu me tornei maior, eu não tinha um patrimônio. Eu viajei o Brasil inteiro, fiz shows, gravei LPs pela Som Livre e realmente eu acho que a mesma falta de gestão do patrimônio da minha mãe, ela transferiu para a minha vida. Mas eu acho que, se você me permite, num prisma outro dessa questão da Larissa Manoela, eu acho que a gente está esquecendo do que somos. Nós somos luz, estamos aqui para uma experiência de evolução espiritual. Quando se quebra o laço pai, mãe, filho, pela corrente material ou pelo distúrbio de relação sagrada afetiva, vem então a ciência fenomenológica, comportamental, a metafísica, gente, a mas esse negócio ficou difícil, a gente só está falando de dinheiro. Veja bem, Luciana, o que acontece? Quando a relação está quebrada, vem o ponto de mutação Fritjof Capra, que é o quê? Um abalo. É como um asteroide que vem e abala aquele planeta para mudar a frequência. A família estava desestruturada por uma questão emocional e material. O emocional estava desestruturado porque a relação de verdade já estava desgastada e vem a questão do patrimônio. Aí mistura tudo. Mistura tudo, hecatombe. Não, ali é um abalo que vai ficar por muito tempo, né? Imagina, a marca e que vai lavar ficar... a roupa suja, aí em todo público. mundo começa a opinar, aí o povo coloca mais lenha nessa fogueira. Porque quando a gente tem essa questão da fama... E você esquece que é muito tóxico você levar esses problemas particulares para a mídia, porque todo mundo acha que tem direito de se meter. É o que a Sônia Abrão falou no dia que eu estava lá, Lu. A Sônia pontuou muito bem isso. Ela falou, a Larissa colocou de bandeja a mãe dela para o Brasil. Não quer dizer que a mãe está correta, pontuou. Não, colocou quer ela dizer também. que ela se entregou e deixou com que o Brasil inteiro pudesse opinar sobre o que acontecia dentro da família. Mas talvez fosse um pedido de socorro por parte da Larissa. Mas depois não consegue segurar, porque você pode até colocar, mas depois para parar, não para mais. Não para. E às vezes a gente não sabe, porque é o que a gente está falando. A gente só sabe o que a gente vive. A gente não sabe até onde a Larissa aguentou, até onde ela teve que falar assim, não, eu vou ter que fazer isso porque eu não estou conseguindo me comunicar. Nas matérias e tudo que eu ando acompanhando, ela tenta várias vezes falar e ela não consegue, é negada. Às vezes tentou por advogados e não conseguia. E chegou um momento que foi o que aconteceu, explodiu. É uma quebra familiar, como você pontuou. E veja bem, o que acontece é o seguinte, você é um ponto de visibilidade para uma sociedade, um povo, você é uma pessoa visível. Portanto, você vai ser utilizada para representar e encenar o papel daquilo que é necessário para a sociedade, o resgate das relações com relação à matéria e família. Então, o que acontece? Os veículos de comunicação, televisões, passam essa mensagem através da encenação dessa tríade. Nós vivemos o mundo triplo, são 3 dimensões, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Filho é a mãe, é o Filho de Deus. Então, quando essa relação está quebrada, o Pai, a mãe e o Filho, isto vem a se materializar para que a gente possa chamar a atenção da sociedade para essas questões. Aonde fica, né, a relação familiar? Eu senti assim uma certa, vamos dizer assim, tristeza em relação a essa situação, porque a gente sempre, né? O fato tem a tristeza, tem o rompimento, mas serviu para o Brasil inteiro começar a discutir esse assunto, porque já tem vários artistas, tem várias pessoas que cuidaram muito bem dos seus artistas e não tiveram esses embates financeiros, mas essa questão agora, que era uma coisa dos Estados Unidos, né, do Macaulay, vários artistas lá que tiveram complicações com os pais. Então o Brasil inteiro está numa discussão sobre um assunto que é
A criança trabalhou. Em que momento o dinheiro é dela, em que momento tem essa clareza? Mesmo. Virou Luciana, uma discussão importante. Se você me permite, eu acho que há uma necessidade de uma lei que se coloque para proteção do patrimônio quando há um trabalho infantil. Quando começa uma carreira, quando há um trabalho infantil, alguma organização, algum órgão que acompanhe esse patrimônio para que possa dar... Igual aos horários, né? Porque tem uma tabela bem difícil a ser cumprida, tem horário, tem que ir na escola, tem todo um negócio certinho toda que a uma lei, coisa para ser cumprida. que a lei Exato. pede. Então podia Só ter que essa não lei tem, para dinheiro podia também. ter o acréscimo do fator financeiro de entender como esse patrimônio está sendo Parece que está gerido. sendo votada uma lei agora, porque realmente... A lei vem sendo pedida agora. Diante desse caso, tem ai, um que pedido. maravilha, eu não sabia. Inclusive, queriam dar o nome da Larissa Manoela para a lei. Essa é uma discussão, mas isso é coisa da internet inicialmente. Porque na realidade, já que tem lei para quanto tempo a criança tem que trabalhar, Justo. como é que a criança tem que ir para o colégio, não pode, né? Poderia ter Tem uma lei tudo também isso. para o dinheiro. Importante, né? Eu acho que a gente tem que entender que são seres humanos. Os pais são nossos pais. Para mim, meus pais são meus heróis. Eu sou super fã e apaixonado pelos meus pais. Mas eles são seres humanos, eles cometem erro. E eu hoje falo francamente com os meus filhos sobre isso. Eu falo, um dia o papai vai errar. Eu quero que vocês entendam que quando eu errar, eu vou aprender com esse erro. Claro. Então, é uma coisa que tem que ser falada dentro de casa, que às vezes a gente fica com aquela coisa de, não, eu não posso mostrar, eu estou sendo frágil em falar que eu errei. Não, você não está sendo frágil, você está sendo humano. Porque claro. nós somos humanos, ninguém é perfeito. Então, tem que ter uma relação aberta sobre, fui investir seu dinheiro errado. Não tem que ser um Nossa. tabu, né? Não tem que Não ser um tem que tabu, tabu, mas faz dos pais parte. com os filhos que são famosos, que cuidam da carreira. E às vezes a pessoa não quer admitir que investiu errado. O pai e a mãe que estavam ali, que não estavam preparados ou fizeram alguma coisa. Acontece, gente, tem que falar. Investi errado. Sim. Faltou hoje, eu tô com uma experiência melhor. O que eu posso te passar da experiência é essa aqui. Voltando para a história da Larissa, eu não sei se ela vai conseguir ter a dimensão do problema agora. Realmente o negócio tá complicado. Todo mundo já deve saber, se já sabe, ela já está aqui do lado, vou apresentar a Lu Barsotti. Tudo bem, Lu? Tudo bem, um prazer Bem-vinda. imenso estar aqui Prazer novamente. é nosso, muito obrigada. Eu que agradeço. Lu, como é que você foi parar na televisão e quantos anos você tinha? Então, né, eu comecei minha carreira artística no interior, na cidade de Rio Claro, com 10 anos de idade. Sim. Então, eu fazia rádio, TV, jornal. Com 14 anos, eu fui contratada pelo Silvio, porque eu participei do Nome do Amor para fazer uma homenagem para Chitãozinho e Chororó. Aí o Silvio começou a conversar comigo, falou, nossa, você fala bem, você não sei o quê, tal. E terminou o programa e eu fui chamada para trabalhar na emissora. E foi muito interessante, porque assim, meus pais vieram conversar comigo, tem certeza? Você quer? É normal. Porque uma coisa é eu fazer o trabalho na TV local, no rádio local, tinha meus é trabalhar amiguinhos, mesmo, a escola. E outra coisa é vir para a cidade grande, né? Com o Silvio Santos, a pedido Com dele, o né? Silvio Santos. Tem que trabalhar, porque olha a não é responsabilidade. Exato. Né? E foi muito incrível, porque o Silvio ele teve todo um cuidado. Então, eu entrei no SBT em 97. 97, 98, eu fui preparada para ser apresentadora do SBT. Então, ele teve esse cuidado, fiz vários cursos, fiz curso de teatro, tive um preparo também para entender a diferença de fazer uma comunicação local de interior e uma comunicação nacional. E aí eu fui estrear quando o Serginho Groisman saiu do SBT indo para a Globo, no comando do Programa Livre, com outros apresentadores. E a partir dali começou a minha escola. Bem difícil, né? Porque era uma época... O Serginho, imagina, ficou anos lá no SBT e ela estreou no comando de uma atração que ele deixou, né? É isso? Porque Então. assim, eu entrei no SBT, a parte boa é que eu podia circular todos os programas. Então eu vivia assistindo o Programa Livre. Porque eu era apaixonada pelo Serginho. E quando veio, olha, Lu, você vai fazer parte... Primeiro foi um choque de falar, nossa, como? Eu sou Quantos anos a você tinha? garota. Eu tinha 16 anos. Novinha mesmo. Eu entrei no SBT com 14. Então, assim, eu sou a garota da plateia, né? E os seus pais nessa época, como eram? Eles, possivelmente, eles não tinham conhecimento artístico, não sei. Zero. Como é que foi pra eles? Porque 14, 16 anos no SBT, novinha. naquela época com o Silvio Santos em pleno vapor, Lu. E o cabelo, e não sei o quê. E o cabelo e a roupa. Acho que pros seus pais deve ter sido um grande desafio, né? Foi. O meu pai, ele continuou com a profissão dele. A minha mãe me acompanhava. Eu não mudei para São Paulo, eu continuei morando em Rio Claro, que é 180 quilômetros daqui. Então, a minha mãe me acompanhava nesse bate-volta. Mas o Silvio ele foi muito cuidadoso. Então, assim, a assessoria de imprensa era a assessoria de imprensa do SBT. Eu tinha um contrato de exclusividade com a emissora, então qualquer outro tipo de trabalho, qualquer outra coisa, passaria pelo SBT.
Eu acho que ele teve esse feeling de perceber, são pessoas que são do interior Sim. e não têm contato com o que é o meio artístico. Então eles cuidavam lá. Então, só que o que aconteceu? O SBT cuidou de mim enquanto eu estava no SBT. É. E a hora que eu saí do SBT, Ah, então. Quem cuidou? A vida. não Foi a tinha um vida. empresário, não tinha um assessor de imprensa, meus pais, Não sabia? né, não sabiam. Então, essa foi o lado negativo disso. Sim. Mas o lado positivo é que eu tive esse cuidado. E quem cuidava do seu dinheiro? No começo, dos 14 até os 16 anos, eu tinha uma conta conjunta com a minha mãe. Certo, novinha. Mas os meus pais, por eu vir de uma família muito humilde, os meus pais sempre se preocuparam muito de ensinar a educação financeira para mim e para o meu irmão, mesmo com legal. pouco. Então, eu tinha acesso ao dinheiro e tudo era muito explicado. Então. Valor e preço. Quanto ganha, Isso quanto eu gasta. aprendi muito novinha, depois que eu saí Mas da seus SBT. pais em nenhum momento precisaram desse dinheiro. Eles tinham a própria vida que nem você destacou. Eles te porque- ajudaram no início, mas em nenhum momento precisaram utilizar do dinheiro para viver, Porque certo? o meu pai não abandonou a profissão dele, então O que ele ele continuou fazia? trabalhando, técnico de segurança do trabalho. Tá. Então a gente continuou vivendo a vida humilde que a gente tinha. É óbvio, o meu dinheiro era utilizado porque você faz televisão, as pessoas esperam de você uma vestimenta, Claro. né? Elas esperam de você uma bijuteria. Então o dinheiro era gasto com esse parecer investimento, ser, que era com esse investimento, investimento claro. do que pedia o meio. Mas dentro de casa, às vezes sim, eu por conta própria, ainda mais quando eu peguei a minha conta, nossa, às vezes eu passava a mão numa conta de telefone, eu ia nos fazer o supermercado e, tipo, pra uma amiga, alguma coisa me leva, eu aparecia em casa com a compra. Sim, sim. Porque é lógico, minha mãe estava se dedicando, né? Claro. E tinha o apoio de todos eles desde quando eu tinha 10 anos de idade. Então, mas não era assim, é sua obrigação, vamos aumentar o padrão de vida, ou o motivo que eu não vim morar em São Paulo foi esse. Se vem morar em São Paulo, como que faz para sustentar tudo isso? Entendi. Né? E assim, gente, deixando claro, eu entrei no SBT em 97. Eu não fiz parte desse boom dos contratos milionários. Então, quando eu entrei na emissora, o meu salário era R$3 mil. Entendi. Bom, Então, mas também faz não tempo era um também. dinheiro que vinha que você falasse, nossa, faz uma diferença Enorme. né? Enorme. Nem o boom dos contratos milionários, nem o boom das redes sociais. Porque hoje, se você ganhasse um salário menor na televisão, você teria vitrine para ganhar em rede Exato. social, que é o que acontece com Larissa e tantos outros, né? Agora tem uma notícia aqui, deixa eu ver o que está dizendo aqui, uma notícia sobre ela. Xodó de Silvio Santos, nos anos 90, troca a carreira artística pela advocacia. Verdade isso? Verdade. Você é advogada? Eu saí do SBT, continuei trabalhando na área artística até 2011. Aí eu falei, estou chegando nos 30, quero ser mãe. Preciso de alguma estabilidade, porque o meio artístico, se você não tem o boom, né, é Sim. ralar muito, então você ganha ou não ganha. E aí foi onde eu falei, o direito vai vir para somar. Porque como eu sou jornalista, tendo mais o direito, a hora que eu resolver voltar a trabalhar com comunicação, eu tenho mais uma ferramenta, né, no meu... E é o que está acontecendo agora. Passou a pandemia, Lu Barsotti quer voltar a trabalhar com comunicação, já está trabalhando para isso. E deu certo? O direito deu muito certo. Como é que faz quando a criança é muito pequena, no caso? E a criança tem 6 anos, vamos dizer, e tem um contrato milionário. Como que resolve? Acredito que o certo é os pais, né? Porque são os responsáveis legais, até pela justiça mesmo, É aproveitando difícil, a nossa né? doutora aqui presente. Então, os pais têm que fazer essa administração. E acaba mesmo aquele pai, aquela mãe que não está preparado, vai ter que aprender na marra pela vida a resolver isso. E quando chegar a hora do filho, da filha que quiser a independência, ter a franqueza de falar Sim. tudo o que houve nesse processo. Júlia, o que você acha? Eu tenho 2 pontos, na verdade. Eu acho que 6 anos é uma idade muito nova. A Muito. primeira coisa que você tem que saber é se seu filho realmente quer aquilo. E entender que não é porque ele quer que, às vezes, tudo ele vai poder fazer. Como, por exemplo, alguns programas, alguns eventos ou algo assim. Porque a criança ela é ingênua. Ela quer tudo porque ela gosta daquilo. Ela gosta da Mas nem câmera. sabe, ela gosta, né? ela nem sabe. Então, cabe ao pai entender aonde o filho tem que estar e se colocar. Sim. Porque tem coisas que são muito adultas para uma criança. Claro. E ela não merece ser adulta com 6, com 7, poucas 8. idades. A gente, Exatamente. a gente tem no Brasil uma dupla que foi Sandy Júnior, e a Sandy estava falando isso recentemente, né, Lu? De como o pai dela, ele guardou todo o dinheiro. É outra situação, o pai dela é famoso não também, precisava tem também. grana, mas ela contou recentemente, porque esse assunto veio à tona, ela falou, meu pai guardou todo o dinheiro que eu e meu irmão fizemos quando eu completei a maioridade, e aí ele entregou todo o dinheiro pra gente. Mas cada caso
Ela falou, os meus pais nunca usaram Mas ele nada. já tinha uma carreira de sucesso, já não é tinha Experiência no ramo é outra artístico. situação. e não né? precisavam também, não é, mesmo? certeza. Mas desculpa, o seu segundo ponto? E o meu segundo ponto, eu acho que esse é um exemplo muito bom. Mas, por exemplo, imagina que algum pai de artistas mirins olha aquele dinheiro e fala, meu Deus, eu posso colocar meu filho para estudar na melhor escola, posso comprar os brinquedos que meu filho quer. Então, por que não usar? Claro, guarda uma quantia, o que eu acho que é super certo. E eu acho que é o que deveria ser feito. Se você é pai de artista mirim, siga meu conselho, guarde um pouco pro seu filho, porque ele vai querer e vai precisar. Sim. Mas usar um pouco naquele imediato para ajudar o seu filho a ser uma criança Sim. melhor, eu acho que é super justo, sabe? Sim. É claro, com moderação. Na própria longe. carreira dele. Exatamente, investimento, né? Pra Claro. ele crescer. E foi Uma como pessoa você boa. falou, né, ô Cláudia, vocês precisavam. Então, Sim, como é que eu fazia para botar? Vivia do dinheiro dele, até o momento que, graças a Deus, ele proporcionou a nós virarmos empresários de outros artistas. E eu sou muito grata até hoje. Tudo que a gente abre, todo comércio, ele tem uma porcentagem em tudo da minha vida. Tudo. Ele tem as casas dele, ele tem os patrimônios dele. E tudo que a gente ganha e que a gente coloca, ele com ele sempre está também. junto, minha filha junto, somos Que nós bom. 4. É a família. É isso aí, tá é a certo. família. Ô, Lu, posso fazer uma parte? Pode. Pensando até na questão legal da coisa. A grande diferença entre a história que você conta e o que a gente vê noticiado é o seguinte. Vocês se dedicaram, então teve o papel de pai e mãe e teve o papel de empresário. O que vocês fizeram foi em prol da família. Então, não teve uma situação que é esse o grande problema e as pessoas estão querendo uma lei, mas a gente tem o ECA, a gente tem várias outras ferramentas jurídicas para utilizar. Isso é o seguinte, o dinheiro tem que ser utilizado para a criança? Tem que ser utilizado para a criança. Os pais precisam desse dinheiro porque estão se dedicando? Tudo bem. O que não pode acontecer de jeito nenhum é 3 para mim, 1 para você. Não, isso não existe. 10 para Isso é um mim, absurdo. meio para você. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu sou seu empresário, eu decido quando você compra o sapato, quando você Isso compra a não existe. roupa, sem ter uma conversa e uma orientação, porque o que a gente observa muito do MC Gui é que ele é um menino que ele foi criado para ele ter autonomia. Ele não precisa ficar dependendo do pai e da mãe para falar se eu posso comprar ou se eu não posso comprar. Então, Exato. vocês fizeram Sim. essa divisão e Exato. prepararam um filho para o mundo. Sim. O que tem chocado nesse caso é você ver uma questão em que há uma super proteção. O excesso, E né? todo mundo deve conhecer alguma família, algum amigo que vê que o filho é muito protegido pela mãe, está lá com 50 anos de idade. Super protegido pela mãe. Ele não sabe fazer um nada porque a mãe sempre fez, a mãe sempre cuidou. E a gente assusta muito quando olha e fala assim, os pais falam que tudo será herança dela. Você vê que tem uma visão muito a pessoa tem que do se preparar, ninho claro. fechado. Ela sempre vai estar aqui. Não tem por que eu prestar conta ou colocar no nome dela, porque eu sempre vou prover. Esquecendo que hoje a gente tem uma expectativa de vida gigante, então os pais vão viver até 80, 90 anos. Você pensar, depois vai ser dela. E tem uma questão de, e a história da autonomia da pessoa? Sim. Como que esses pais estão Ela cuidando também dessa dela criar criança? a família dela, né? Com Também certeza. ter o Quer casamento, casar, ter os quer- filhos. Isso Não, e quer morar sozinha, não quer mais... O que tá é. acontecendo agora da Larissa. É Ela quer óbvio. noivar, quer ter filho, quer formar família, foi morar sozinha, comprou uma casa, O Gui- contou no Fantástico que inclusive parcelou a casa, financiou porque não tinha o dinheiro todo O pra Gui- Estranha essa bancar. história, hein? Também ficou mal contado. Luciana, o Gui, Estranho. com 18 anos, ele falou, mãe, eu quero ir morar sozinho. Eu falei, por favor, filho, não faz isso. Ele falou, eu Minha mãe quero. É o sonho que eu tenho. Meu irmão que morreu queria morar comigo, eu vou realizar esse sonho. Deixei ele ir, ele morou 1 ano sozinho. Voltou. Ele gastou tanto dinheiro. Quando ele decidiu voltar, eu não pedi. Eu mudei de casa por conta que minha filha já estava casada, só estava eu e o Rogério. Mudamos. Aí ele, você mudou de casa? Mudei. Dá o endereço. Eu falei, mudei lá para Alphaville. Aí ele, mentira. Eu falei, sim. Aí ele passou uns 10 dias, eu dei o endereço, ele foi e falou, não volto mais, vou ficar aqui. Então Entendi. eu deixei ele ir, E ele depois- sentiu o gosto, E viu ficou. quanto ele gastou e falou, vou voltar para o braço da mamãe. O assunto realmente é esse controle de pais que têm filhos que são artistas, cantores, né? Eu estava pensando aqui, Jonathan, você tem 2 filhos, né? Uma menina e um menino, e se eles
quisessem ser artista e cantor e fazer novela, como é que você acha? Quantos anos eles têm? Meu filho tem 7 anos, minha filha tem 11 anos. Como é que faria? Assim, vamos dizer que eles quisessem participar de uma novela. Como é que ia ser com o dinheiro deles? Então, hoje eu tentaria administrar o dinheiro com a experiência que eu tenho, guardar uma parte, que eu acho fundamental isso, porque vai chegar um momento que eles vão querer fazer os próprios investimentos, Sim. entendeu? Então, eu acho que dessa forma, que eu já trabalho nessa área, se eu não trabalhasse, eu ia tentar procurar um profissional para poder nos orientar. Bom, eu espero que dessa história toda da Larissa Manoela, alguma coisa boa saia disso, que de repente... Que eles façam as pazes, Sim, né, Lu? Pelo claro, amor de Deus, mãe claro. e filha, Eu gente, costumo independente falar, de qualquer claro. coisa. O Gui mesmo já falou para mim e eu também repito a mesma frase dele. Eu hoje trocaria tudo que nós ganhamos para ter meu filho que faleceu no melhor Óbvio. momento da carreira do Gui. Isso aí, com E o Gui certeza. fala isso. Então, eu acho que não tem dinheiro Não, que óbvio. levante, que une uma família. Nem então, eu fala. espero que essa situação da Larissa seja resolvida. As coisas mais importantes porque da vida, o dinheiro ela não é filha paga. única. Exatamente, Isso ela é filha única. Nossa, Deve que... estar sendo muito difícil, tanto para ela quanto para os pais. Com certeza, tomara que se ajustem. Cláudia, eu queria agradecer, muito obrigada. Obrigada Manda um a beijo você. pro seu filho, viu? Obrigada, Que viu? bom que vocês têm essa relação bem, vamos dizer assim, equilibrada. Sim. É sempre bom. Graças a Deus. Jonathan, aparece mais, hein? Muito bom, sempre bom estar aqui com você, sempre bom estar no Super Pop. Obrigado pelo Tá com a convite. cara de criança, não acredito que você fez 30. 30. Um beijo, galera. Obrigado, tá? Muito obrigada, viu? Volte sempre. E deixar claro, pai e mãe, eu amo vocês. Beijo. A gente já sabe, você falou bastante, gente, xodózinho dos pais. Queria agradecer também a Júlia. Júlia, você é lindinha, parece uma boneca. Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje, principalmente de um assunto, né, que todos aqui a gente tem uma propriedade de fala. Sim. Muito obrigada também por conduzir esse papo maravilhoso. Queria agradecer o Aaron também. Está Obrigado, bem, Lu. né, Aaron? Tá Eu todo tô. bonitão. Ai, obrigado. Você também tá linda. Tô te acompanhando no Instagram, suas viagens, amo. Obrigado né? pelo convite, viu? Volte Amei. sempre. Amo Super Pop. Muito obrigada. Valeu. E vou agradecer também a Lu. Lu, muito obrigada. Muito obrigada, Lu. E, assim, hoje tem um sabor especial, porque faz um tempo que eu não venho no Super Pop. É verdade. Mas quando eu saí do SBT, você abriu as portas pra mim. E eu batia muito cartão aqui. Eu não me lembrava disso, gente. Durante 3 anos eu vim. Então, é programa de ano novo, uma pauta não sei o quê, vem aqui, que vem. legal. E você sempre me tratou com muito carinho e um afeto, até me dando uma orientação pro pós. Tá vendo? Procura nisso, se liga naquilo. Então, assim, muito especial. Ai, Obrigada. Que bom, adorei, que energia boa. Muito obrigada mesmo, viu? Eu acho que quando a gente pode ajudar, dar uma palavra de carinho, dar um pouquinho de amor para as pessoas, por que não, né? Somos todos, estamos todos aqui na mesma sociedade, no mesmo mundo. Você pode ajudar alguém, por que não? Então, eu torço para que essa família consiga realmente voltar pro amor que eles merecem. Eixo, é né? isso aí. É isso aí. Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigada. Valeu. Tchau.